Ou seja, Cíntia, representatividade ainda é uma necessidade. Ainda é uma necessidade. Bom dia também a todos. Bom dia. A gente precisa falar da representatividade não somente para a criança negra também. É bom a gente levantar isso, que a criança branca também precisa desse olhar representativo, né? Para que ela consiga enxergar que pessoas negras conseguem também estar em qualquer lugar e não se assustarem com isso, né? Para que quando elas receberem um amiguinho na escola, talvez elas não achem diferente ou não questionem a cor do amigo ou a cor, ou o tipo de cabelo do amigo também. Verdade. Então é essencial para o desenvolvimento, né, emocional das crianças. E essa é uma responsabilidade nossa, dos pais. Bom, o negócio é o seguinte, eles toparam encarar individualmente, ou seja, cada um respondeu as perguntas individualmente, feitas pela nossa equipe, como se fossem dúvidas dos próprios filhos. E o tema abordado foi desigualdade racial e racismo. A gente precisa sair do discurso, realmente, do que é chato, do que é constrangedor, e partir para ação. Eu sempre parto desse princípio, né? A gente tem uma responsabilidade, volto a dizer, com a educação dos nossos filhos. Então, não adianta a gente fingir que nada está acontecendo ou achar muito triste. A gente precisa enfrentar esse problema. Como? Será que você percebe que o seu amigo tem, o seu filho tem amiguinhos negros? Será que você tem amigos negros que frequentam a sua casa? Ou será que somente na sua casa frequentam funcionários, né? Enfim, empregados domésticos? A gente precisa criar esses espaços. E muito mais do que isso, não somente reforçar o que é ruim, né? Que bom que Mandela estava aí, que bom que Mandela... A gente precisa cuidar do lado positivo também, sabe? Vamos perguntar na escola, então, filho, na próxima reunião, vamos com a mamãe na diretora perguntar por que ela não contrata mais professores negros, vamos perguntar por que ela não abre bolsas, talvez, ou, enfim, consiga ter alguma iniciativa negra dentro da escola, né? Eu acho que a criança, infelizmente, precisa conviver essa constatação. A criança branca, ela vive porque ela observa o que está acontecendo, mas a criança negra, a partir do momento em que ela entra na escola, ela enxerga o racismo, né? É muito mais doloroso porque é ela quem sofre. A criança branca vê, mas a criança negra sofre o racismo. Então, talvez, não sei qual a idade do seu filho, 7, né? Então, uma criança com 3 anos de idade, 2 anos de idade, que vai para a creche, ela já sofre o racismo, ela já se depara com isso muito antes, né? E é muito mais dolorido. Então, a gente precisa mostrar às crianças que existem outras possibilidades, né, de ser vista. Pequenos atos, inclusive, no dia a dia com a criançada, né? Qual é o papel da escola nisso, nessa desconstrução do racismo? Pois é essencial, né? A escola precisa caminhar junto com os pais. Não que a escola vá criar a criança que é branca, totalmente, sozinha. Mas ela precisa caminhar junto. E os pais precisam saber que eles têm essa chance de ir até a escola conversar sobre isso. Então, num momento em que a professora fale do cabelo, ou com o amiguinho fale do cabelo, é essencial que os pais vão até a escola para poder conversar e entender qual é a postura da escola. Porque pode ser que os filhos estejam matriculados numa escola que não é adequada para a nossa realidade, para o nosso respeito, né? Para o que a gente espera como respeito enquanto criação. Me chamou a atenção, desculpa, Cíntia, me chamou a atenção a reação dos pais quando perceberam algo diferente no comportamento da Dandara. Isso também é importante, né? Os pais em casa notarem isso. Muito importante. A observação, na verdade, a atenção, a observação, o olhar para a criança é essencial em qualquer fase da vida, independente dela estar sofrendo, né? O racismo ou não, porque a partir daí a gente consegue descobrir o que está acontecendo de errado. Quando a gente fala do brinquedo, quando a gente fala do racismo, quando a gente fala do racismo institucional na escola, a gente está falando, na verdade, do adoecimento psíquico de uma criança. Sim. Sabe? Isso pode levar a casos depressivos, isso pode levar à formação de um adulto inseguro, um adulto que não consegue, talvez, buscar, né, outras oportunidades, que não acredita nele. Aí a gente vai estar falando da autoestima. Então, voltando à resposta da escola, é essencial que a escola esteja aberta a isso. E a escola também precisa entender que a escola aprende com os alunos também. Não somente os alunos em si, aprendem com a escola, mas a escola precisa ter esse olhar, sim. Já vivi essa experiência também, em consultório, muito, mas sempre com casos de sucesso. Então, vale a pena essa investida. Eu acho importante a gente trazer também que quando a gente paralisa diante de um racismo, isso tem muito a ver com os nossos acessos ao racismo que nós passamos na infância. Sim. Né? Porque hoje em dia nós conseguimos falar sobre isso,
Porém, na minha idade, na sua idade, era um assunto muito mais velado, né? Não compartilhado, não cuidado, não tratado. Ninguém olhava para isso. A gente tem essa herança, né? A gente tem essa herança. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, os pais brancos, os pais negros, de se atentarem para não se paralisar com isso, e aí não cuidar disso, não ir à frente, não explicar, infelizmente. E os pais brancos, a gente precisa ter cuidado para poder falar sobre isso, sim. Né? Porque quando você fala que você tem amigos negros que são médicos ou que chato e tudo mais, não adianta, né? Não adianta, a gente precisa explicar para o nosso filho. A pauta não é pessoal. Quando você está falando assim, a pauta, porque eu já fui a um médico, não é pessoal, é no geral.